Bom, então eu gostaria de comentar com vocês hoje, iniciar o estudo do transporte de elétrons, né? O transporte de elétrons é feito também por compostos metálicos, né? Praticamente de ferro e de cobre. Então, isso é uma matéria de muita importância para nós da química bioinorgânica, né? Esse transporte de elétrons, ele é usado para, inclusive, na síntese de energia, né? Na síntese do ATP, né? Então, essas reações de óxido-redução são dispositivos para bombear íons, especialmente prótons, né? Especialmente H+, e metabólitos por meio das membranas das bactérias ou das mitocôndrias, né? Nas mitocôndrias, onde ocorre a respiração celular, são compostos metálicos, uma cadeia de transporte de elétrons, né? Então, os gradientes de concentração transmembranar que dirigem a síntese de ATP. O gradiente é como a gente já viu quando a gente estava estudando a membrana plasmática, né? Agora só que vai ser na membrana da mitocôndria, que a mitocôndria tem duas membranas, uma externa e uma interna, onde tem aquelas cristas da mitocôndria. Mitocôndria é uma organela, né, celular, tem várias mitocôndrias, elas ficam dentro do citosol, né, no citoplasma, né, das células. E a gente, fazendo assim um resuminho, a gente fala que a mitocôndria é como se fosse a máquina, a energia do motor da célula, né, onde é gerada energia, onde é sintetizado as moléculas de ATP, né? Então, os gradientes de concentração transmembranar, porque se você bombeia próton para dentro da membrana da mitocôndria, vai ter uma concentração maior aí de H+. Então, há um gradiente de transmembranar, né? Então, esse gradiente de concentração transmembranar que dirige a síntese do ATP, né? Então, em última instância, a transferência de elétrons é transformada em forma útil de energia. O sítio, aí outra vez essa questão do sítio de coordenação, porque você vai haver uma reação de óxido-redução, né? Então, por exemplo, vai haver uma passagem de ferro 2 para ferro 3, ou de cobre 2 para cobre 1 e vice-versa, né? Ferro 2 para ferro 3 para ferro 2, certo? Então, aí haveria um gasto energético para fazer uma reorganização estrutural devido às formas oxidadas e reduzidas. Então, os sítios das proteínas transportadoras de elétrons, eles são talhados para minimizar reações estruturais que acompanham as mudanças de estado de oxidação. Como a gente já viu, a gente dá o nome a isso de efeito entático. Geralmente, os processos ocorrem com transferência de um elétron. E os metais mais usados é o ferro e o cobre. Os elétrons, eles podem ser transferidos por distâncias longas, maiores que 10 angstroms. E os parâmetros mais importantes que regem a cinética dessas reações é a energia de reorganização, a distância e a força diretora. Então, eu queria comentar com vocês, deixa eu ver se eu compartilho aqui um slide. Queria começar comentando sobre as proteínas que eu quero ver hoje com vocês, as proteínas ferro e enxofre. Certo? Certo. As proteínas ferro e enxofre, elas são encontradas, olha que estruturas interessantíssimas, esses clusters. Elas são encontradas em todos os organismos vivos e estão envolvidos nos processos de transferência de elétrons. Elas estão envolvidas nos processos redox relacionados à fixação de nitrogênio e à transferência de elétrons na cadeia respiratória e na fotossíntese. A fixação de nitrogênio é feita pelas algumas algas e bactérias nas raízes das plantas, né? Que conseguem fixar o nitrogênio, porque o nitrogênio, em última análise, o nosso nitrogênio vem do N2, né? Do ar. Então, a gente não consegue fixar o N2, né? A gente come os compostos nitrogenados, a gente obtém pela ingestão, né, de alimentos, das plantas, dos animais, né?
Em condições, essas proteínas estão envolvidas, então, na catálise dessas reações. Isso é muito interessante, é outra linha de pesquisa da bioinorgânica, porque essas reações, para a gente fazer em laboratório, fixação do nitrogênio, exige condições de pressão e temperatura elevadas, né? E com esses catalisadores biológicos, essas condições, essa reação se passa em condições ambientais, né? Em condições suaves de pressão, em condições atmosféricas e de temperatura. É fantástico, né? Bom, então o ferro ele está presente, não está presente no grupo M, né? Como vocês estão vendo aqui, tem um grupo de estruturas aqui, onde a gente tem as proteínas ferro e enxofre. Então o ferro ele não está ligado no grupo M, ele vai estar ligado exclusivamente a átomos de enxofre na esfera de coordenação. Esses átomos de enxofre que estão ligados ao ferro podem vir de, por exemplo, aminoácidos com o tiol, como a cisteína, né? Então aqui estaria ligado a um tiolato da cisteína, aqui essa aqui é uma proteína dinuclear, né, com 2 átomos de ferro, e aqui você tem novamente 2 cisteínas. Aqui em ponte a gente vê 2 grupos sulfeto. Então, os enxofres podem vir de aminoácidos, de cisteína, ou de sulfetos, que a gente fala nos livros, às vezes está como enxofre inorgânico, né? Aqui vocês vejam ó, o sulfeto em ponte. E isso aqui é muito interessante, né? Porque vai fazendo esses clústeres de ferro e enxofre. Esses centros, então, de ferro e enxofre, eles variam de estruturas mais simples até complexos mais complexos, né? Por exemplo, essa aqui contendo 4 átomos de ferro, né? E 1, 2, 3, 4 átomos de enxofre, certo? Esses grupos, essas proteínas, ferro e enxofre, elas foram classificadas de acordo com o número de átomos de ferro e o número de sulfetos. Então, não conta assim se o enxofre for da cisteína, não, só os sulfetos. Então, aqui vocês podem ver como que está classificado. Então, eu coloquei aqui, olha, N ferro, M enxofre, esse enxofre sulfeto, tá? Então, por exemplo, na rubredoxina, aqui você tem 1 ferro e 0 enxofre. Por quê? Porque ela é a mais simples, ela está coordenada a 4 átomos de enxofre, mas de cisteínas, né? Então, são os tiolatos aqui da cisteína. Então, não conta nessa classificação, que essa classificação foi feita com base no número de ferro e de sulfeto, né? Então, na forma oxidada, está como ferro 3. E aqui, gente, tem os parâmetros de EPR dessas proteínas, que é uma técnica muito utilizada para estudar as proteínas de ferro, as proteínas de cobre, é o EPR, né? Porque elas têm, são proteínas paramagnéticas, têm elétrons desemparelhados, né? Aqui na forma reduzida de ferro 2, aí vai ser, não vai ter, vai ser silencioso, né, no EPR, e aqui também o deslocamento observado no espectro do Mossbauer. Nós temos no departamento de Química o professor Fabres, acho que o professor Luiz também trabalham com Mossbauer, né? E aqui os valores dos coeficientes de extinção na espectroscopia de absorção na região do ultravioleta visível. Então, vocês vejam que essa proteína aqui, a rubredoxina, ela tem um máximo em 390 nanômetros e outro, uma banda em 490 nanômetros. O coeficiente de extinção, que está aqui entre parênteses, é o epsilon, né? Vocês lembram da lei de Lambert-Beer? A absorvância é igual à concentração vezes o epsilon, né, o coeficiente de absortividade molar, vezes o comprimento o caminho óptico, né? Por exemplo, se a cubeta for de 1 centímetro, então é 1, né? Então, aqui vocês vejam que 10 vezes 10 é terceira, molar é menos 1, centímetro é menos 1. O epsilon dessa absortividade, dessa absorção aqui em 390. Vocês vejam que
um deslocamento aqui, então, para quando o ferro é reduzido a ferro 2, né? Aqui, na proteína ferredoxina, tem a ferredoxina com 2 ferros, com 3 ferros e com 4 ferros. Na ferredoxina com 2 ferros, então ela está classificada como 2 ferro, 2 enxofre. Vocês vejam aqui como que vai ficar o arranjo geométrico dela. Vocês vão ter aqui em vermelho, né, os 2 átomos de ferro, eles estão ligados a 4 enxofres, né? No caso, cada ferro está ligado a 2 tiolatos de cisteínas, e aqui em ponte 2 sulfetos, né? E aqui novamente, então o número de coordenação em volta de cada ferro é 4 também, né? Uma proteína, um tetraedro aqui distorcido, né? E aqui você tem, na forma oxidada, o ferro 3, e aqui, na forma reduzida, você tem um ferro 3 e um ferro 2. Tá? E aqui os parâmetros também de EPR, e aqui nós temos 3 bandas de absorção, né? 325, 420, 465 nanômetros, e uma anotação aqui de que os valores de absorvância eles diminuem de 50% depois da redução do ferro. Então, na forma reduzida, a absorvância diminui 50%. Aqui, a ferro, 3 ferro, 4 enxofre, vocês já viram que estrutura curiosíssima que fica aqui, como que fosse um cubo faltando um lado, não é? Essa geometria, não é interessantíssimo? Então, vocês têm aqui 3 ferros, ó, que estão fazendo esse cluster. Aqui são sulfetos, que estão em ponte aqui, olha, no canto aqui, como se fosse um canto de um cubo, né? E 3 cisteínas. Então, cada ferro está ligado a uma cisteína e a 2, 1, 2, 3. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui está ligado a 1, 2, cada um está ligado a 3 enxofres mesmo, 3 sulfetos, né? Mas a classificação aqui é do total, né? Ela tem 3 ferros e 4 sulfetos, né? 1, 2, 3, 4, certo? Os da cisteína não contam nessa maneira que foi classificado. Agora, cada ferro, então vocês vejam aqui, vão pegar esse aqui, que está mais fácil que está na frente, está mais fácil de ver. Ele tem, qual é o número de coordenação? 1, 2, 3, 4 também, né? Aqui, 1 é cisteína e os outros são grupos sulfetos que estão em ponte. Na forma reduzida, então, eu vou ter 2 ferro 3 e 1 ferro 2. Vocês estão vendo aqui que está transferindo um elétron, não é? Por proteína. Por exemplo, aqui tinha um ferro, da forma oxidada para reduzida, passou de ferro 3 para ferro 2, né? Essa aqui tinha 2 ferro 3, mas da forma reduzida é um ferro 3 e um ferro 2. Então, foi transferido um elétron, né? Aqui são 3 ferro 3, na forma reduzida, 2 ferro 3, 1 ferro 2, tá vendo? Também está transferido um elétron, né? Essa aqui tem uma banda de absorção, só em 425 nanômetros, com um coeficiente de extinção de 3,2 vezes 10 a terceira. Mol menos 1, molar menos 1, centímetro menos 1. E aqui, 4 ferredoxina, então aqui a classificação dela, 4 ferros, 4 enxofres. Olha, aqui como que fosse terminado aqui um cubo, né? Como elas ficam formando aqui um cubo. Aqui em cima é como se você tivesse retirado um dos cantos aqui do cubo, né? Olha que coisa curiosa. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4 átomos de ferro, ligado a quantos sulfetos? 1, 2, 3, 4 sulfetos. Agora, vamos ver como que está a esfera de coordenação de cada átomo de ferro. Então, cada um, vamos pegar esse aqui da frente, fica mais fácil da gente acompanhar. Então, ele está ligado a 1, 2, 3 sulfetos e um tiolato aqui da cisteína. Então, cada ferro também aqui está tetracoordenado, né? Então, no estado de oxidação, oxidado vai ter 3 ferro 3, 1 ferro 2. Intermediário, 2 ferro 3, 2 ferro 2. E na forma reduzida, 1 ferro 3 e 3 ferro 2. Aqui uma
aqui um comentário sobre a rubredoxina, que é encontrada em bactérias e é a forma mais simples de proteína do tipo ferro-enxofre, né? Então, ela tem um átomo de ferro ligado a 4 resíduos de cisteína, né? Então, na geometria aqui, um tetraedro distorcido, certo? Os comprimentos de ligação ferro-enxofre na forma oxidada, na forma quando ela está como ferro 3, eles estão entre 2,24 e 2,33 angstroms. E quando passa para ferro 2, o raio ele diminui, não diminui? Então, o comprimento da ligação aumenta um pouco de 0,05 angstroms na forma reduzida, né? Claro que você, por exemplo, passando de 2, oxidado de 2 para 3 mais, você aumenta a carga positiva e diminui o raio, né? Então, quando reduz, aumenta o comprimento da ligação, certo? A rubredoxina pode ser considerada, então, como um estado entático. Lembra que a gente comentou do efeito entático? É isso, é porque a estrutura está talhada de tal maneira que não vai haver um gasto de energia muito grande na reorganização que é necessária, que segue a oxidação e a redução. Sabe? Então, as rubredoxinas, elas podem agir como doadores ou aceptores de um elétron, certo? Aqui, eu coloquei alguns exemplos de 2 ferro, 2 enxofre, certo? Então, aqui vocês têm as proteínas que têm 2 ferros. Aqui, gente, eu acho interessante colocar a estrutura, porque aí vocês veem a proteína aqui toda e aqui o grupo, esse grupo ferro-enxofre, que a gente está mais interessado nesses clusters, né? Mas aqui o resto da cadeia proteica, certo? Aqui a rubredoxina, aqui ela é chamada de IPIP, essa proteína aqui, e aqui esta ferredoxina e aqui a outra ferredoxina, né? Essa aqui é do tipo 2 ferros, 2 sulfetos, né? E aqui já é 1, 2, 3, 4 ferros e 1, 2, 3, 4 sulfetos, certo? Então, as proteínas 2 ferros e 2 enxofres, elas têm aqui, ó, por exemplo, essa figura aqui, tá vendo? Uma proteína, só que aqui está simplificado, 2 ferros e 2 enxofres. Naquela transparência anterior, ela estava aqui, tá vendo? Ó, 2 ferros e 2 enxofres, 2 ferros, esse em preto, essa esfera preta aqui maior, e os 2 sulfetos aqui, certo? Então, elas são isoladas, elas estão presentes em mamíferos, em plantas e em bactérias. E tem uma estrutura, então, dinuclear, que tem dois ferros tetraédricos, né, que estão, que eles compartilham um dos lados aqui por duas pontes de átomos de enxofre, né, que a gente fala de enxofres inorgânicos. E os sítios restantes, os 2 outros sítios, são ocupados por resíduos de cisteína, né? Então, a separação aqui entre a distância entre os 2 ferros, de um ferro para o outro ferro, a distância na forma oxidada é de 2,69 angstroms. Esse cluster ele transfere e aceita um elétron para oxidação ou um elétron para redução. Aí vai originar, como a gente já comentou, um cluster misto, né, de ferro 2, ferro 3, né, que aí a transferência é de um elétron, né. Na forma, quando tem 2 ferro 3 na forma oxidada, a gente tem 2 átomos de ferro 3, acho que naquele slide anterior estava mais fácil de ver.
aqui, na forma oxidada, a gente tem 2 ferro 3, essa aqui, né, de 2 ferro, 2 enxofre. Nessa forma oxidada, nós temos 2 ferro 3, spin alto D5. Então, eles vão estar fortemente antiferromagneticamente acoplados e vão ser silenciosos no EPR, certo? Porque aqui eu tenho 2 ferro 3 D5, como eles ficam fortemente acoplados antiferromagneticamente, é como que fosse diamagnético, né? Como se eu emparelhasse nesse caso aqui, certo? Quando eu tenho quando eu tenho a transferência de um elétron, então eu vou ter a forma reduzida com um ferro 3 e um ferro 2, então eu vou ter os parâmetros de EPR que vão estar de acordo, vão indicar que eu tenho um acoplamento de spin alto D5 para spin alto D6, então dando o EPR pode ser usado para diferenciar essas duas formas, né? E tem também uma outra classe de proteína 2 ferro, 2 enxofres, que tem uma característica estrutural que foi isolada de mitocôndria bovina e que chama RISC proteínas. Elas têm elas têm espectros característicos de EPR e de Mossbauer. Então, a proteína, ela teria 2 resíduos cisteína e um segundo ferro estaria ligado a 2 resíduos de histidina, que está representado aqui, certo? Então, ela teria, essa aqui é um segundo tipo de proteína que tem 2 ferros e 2 sulfetos, né? Ela teria um ferro ligado a esses 2 sulfetos em ponte, os 2 íons ferro partilham, né? Compartilham essa ponte enxofre. E um ferro, a esfera tetraédrica estaria completada por 2 tióis da cisteína, e o outro seriam 2 nitrogênios de resíduos imidazólicos de histidina. E nós temos também as proteínas 4 ferros e 4 enxofres, que elas são proteínas cúbicas, né, nos quais os 4 ferros estão ocupando lados de um cubo e ligado por... Quer ver? Eu vou colocar naquela outra... Aquela transparência, aquele primeiro ali fica bonitinho aqui, que são os 4 ferros, 4 enxofres, né? Então, nós temos os 4 ferros ocupando cantos de um cubo, né? E os enxofres, olha, ocupando 1, 2, 3, os outros cantos do cubo, né? Os átomos de ferro estão também ligados a resíduos de cisteína, né? Então, por exemplo, a ferredoxina isolada do Peptococcus aerugénis contém 2 clústeres do tipo 4 enxofres e 4 ferros, né? Que estão separados por 12 angstroms, um do outro, cada ferro, um ferro do outro, e tem um potencial de oxo-redução de menos 400 milivolts. Já essa proteína aqui, IPIP, que está naquela transparência, né? Essa aqui é a do... Aqui a IPIP está representada aqui, né? Por exemplo, essa proteína aqui, IPIP, que está representada aqui, que é um tipo 4 ferro e 4 enxofre, ela tem ela foi isolada da bactéria Chromatium vinosum e ela tem um cluster que tem um potencial de redução de 350 milivolts. Aqui a gente pode, então, estar representado os estados de oxidação dela, né, dessa proteína IPIP. Então, aqui você teria essa
essa estrutura, né, do cluster com 4 ferros, 4 sulfetos e 4 resíduos de cisteína, né? Então, eu teria 3 átomos de ferro no estado de oxidação 3 e 1 ferro no estado de oxidação 2. É a forma oxidada. Aqui a gente teria a forma reduzida, onde eu teria intermediária, né, onde eu teria 2 átomos de ferro 3 e 2 átomos de ferro 2. Então, aqui houve a transferência de 1 elétron, né? De 3 ferro 2 para 2 ferro 3 e 2 ferro 2. E aqui, essa outra forma reduzida, que teria o quê? 1 ferro 3 e 3 ferro 2. Então, ela teria esses 3 estados de oxidação possíveis, né? Mas, nos sistemas biológicos, apenas a transferência de 1 elétron que é efetuada, né? E aqui, as proteínas de 3 ferros e 4 enxofres, elas seriam como se a gente tivesse aqui, olha, por exemplo, você pode ter uma reorganização estrutural dessa forma aqui, para essa aqui onde a gente fica o quê? Um canto do cubo vazia, como se a gente tivesse retirado um ferro lá de um canto do cubo daquela anterior, né, da 4 ferros, 4 enxofres, né? Então, houve muita controvérsia no começo, quando estava se estudando, se essas proteínas, a estrutura delas, como que seriam, mas agora já tem estrutura de raio-x confirmando essa estrutura dessa proteína, certo? E foi inicialmente encontrada nessas 2 bactérias, né? Disulfóbrio gigas e Azobacter vinlandi. E esse cluster também está presente numa forma inativa de uma aconitase de porco, né? Essa enzima converte o citrato em isocitrato, através de uma reação estéril específica de desidratação e hidratação. Então, essas proteínas do tipo 3 ferro, 4 sulfetos, elas têm uma habilidade de sofrer interconversão para a proteína de 4 ferro, 4 enxofre, onde teria, então, ocupação aqui por um outro ferro aqui, formando o 4 ferro, 4 enxofre, né? Então, a mudança estrutural não seria tão grande, tá? Essa reação de interconversão desta proteína nesta de cá que está desenhada, aqui, por exemplo, está desenhada, né? Uma 4 ferro, 4 enxofre. Então, voltando aqui, peraí. Deixa eu ver que eu arrumei. Aqui. Então, essa proteína, essa forma aqui, da 3 ferros, 4 enxofre, a reorganização dela para adicionar um ferro e passar para essa 4 ferro, 4 enxofre, a mudança estrutural não é tão grande, tá? Aqui, então, está representada essa reação, né? Uma interconversão na enzima aconitase. Aqui vocês vejam que aqui tem 3 ferros, 4 enxofres, e se ela adicionando, reagindo com mais um ferro e menos um elétron, né, você passa para 4 ferro, 4 enxofre, né, que pode também, variando, que depende também do pH, porque aqui a gente tem os resíduos de cisteína, né, então ela pode também ser convertida nessa forma aqui, formando 4 pontes sulfeto, né? Então, 2 pontes aqui entre 2 ferros e 4 pontes aqui, certo? E aí ficam os 2 resíduos de cisteína ligados de maneira terminal a um átomo de ferro, né? Então, vocês vejam que essas 3 formas aqui, elas podem sofrer conversão. É uma reação que não é tão, a mudança estrutural não é tão grande. É muito interessante, né, isso? Como que pode, né, essas mudanças estruturais ter essas estruturas tão interessantes desses clusters de ferro e enxofre, né?
Aqui eu vou dar uma paradinha e gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer. Tem também, gente, tem também vários estudos onde foram sintetizados também modelos para mimetizar a estrutura dessas proteínas. Né? Isso também teve, antes de ser conhecido, antes de ter a estrutura determinada por difração de raio-x, também foram sintetizados modelos para poder compreender como que seria a ligação nessas proteínas de ferro e enxofre, sabe? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essas proteínas? Ou... Vocês estão me ouvindo bem, né? Ninguém está falando porque não tem assim um comentário. Até agora, pelo menos para mim, tudo tranquilo, professora. Ah, então, ótimo. Porque às vezes que todo mundo em silêncio, eu fico pensando, será que meu áudio desconectou? Eu queria comentar, então, pronto, eu vou só agora introduzir um assunto que nós vamos comentar mais, então, na aula que vem, que eu queria introduzir deixa eu voltar aqui a compartilhar minha tela, fosforilação oxidativa. Espera aí, não, eu vou mudar de novo, espera aí, gente. Vou voltar para cá, vou compartilhar novamente. Sim, então eu queria comentar com vocês, relembrar aqui, antes da gente depois entrar em geral, assim, nos citocromos, eu gostaria de relembrar com vocês a reação da respiração aeróbica, né, que se passa nas mitocôndrias. Então, é a glicose que reage com água e o oxigênio, gerando gás carbônico e água. Então, esse elétron transferido da glicose é transferido dos carboidratos, né, transferido ao oxigênio, passando para a água, e a energia que é liberada é usada na síntese do ATP. Então, em última análise, então, essas reações com transferência de elétrons são importantíssimas porque elas geram energia para a gente fazer todo o trabalho que a gente precisa, né? Então, a última etapa da respiração celular ocorre no interior das mitocôndrias, mais precisamente nas cristas mitocondriais. E essa etapa é chamada de fosforilação oxidativa. Por quê? Porque a gente fosforila um ADP, né? Liga um fosfato ao ADP, dando ATP, então a fosforilação, e oxidativa porque ocorre com a oxidação da glicose, né? Então, a maior parte da produção de ATP ocorre nessa etapa, tá? E que ocorre com a reoxidação das moléculas de NAD e FADH2, NADH e FADH2. Nas cristas das mitocôndrias, você sabe o que é crista da mitocôndria? Se eu desenhasse aqui uma mitocôndriazinha para vocês, a membrana interna, deixa eu ver se eu tenho um desenhinho aqui. Aqui, mas aqui não tá. Queria arrumar aqui um desenhinho de uma mitocôndria para vocês. Quer ver? Eu posso fazer também, mas eu posso fazer também, mas deixa eu pegar aqui na internet para vocês verem uma mitocôndria, como que é. Porque às vezes tem gente que já fez curso de biologia, já tem mais aqui, ó, por exemplo, se eu pegar este aqui, ó. Esse aqui, ó, por exemplo. Deixa eu pôr aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui. Deixa eu voltar aqui que tem uma conversa. Espera aí, tem uma mensagem.
José Messias disse sim. Então, vamos aqui compartilhar novamente. Espera aí. Aqui. Então, vocês estão vendo, aqui está a estrutura de uma mitocôndria, elas ficam dentro das células no citoplasma, né? É uma organela dentro das células, né? Então, vocês vejam aqui que está representado que elas têm duas membranas, está vendo essa membrana aqui, olha, externa, que está aqui representada em amarelo, e aqui foi feito um corte nela, onde você tem a membrana interna. Aqui, se você vê, ela tem essas cristas mitocondriais, tá vendo? A membrana interna, essa aqui, ela vai fazendo assim, ó. Vocês estão seguindo o cursor? Vocês vejam, vocês conseguem ver aqui o meu cursor seguindo, mostrando as cristas da mitocôndria, tá vendo? Sim, professora. Isso aqui, cristas, isso que são as cristas das mitocôndrias, tá vendo? Então, aqui tem esse espaço, tá vendo? Espaço aqui está chamado de intermembranoso. Então, aqui dentro você pode bombear, as proteínas podem bombear prótons, aqui para dentro fica no que a gente chama o espaço interno da mitocôndria, né? Entre as membranas. Então, tem essa membrana aqui externa, tem essa membrana aqui interna. Tá vendo? Tem o DNA mitocondrial, a matriz mitocondrial. Então, quando a gente fala matriz mitocondrial, esse espaço que está colorido aqui de azulzinho, é dentro da matriz, é dentro da membrana interna, é o espaço formado aqui dentro da membrana interna, né? E as cristas da mitocôndria são essas como fossem invaginações aqui que a membrana forma, certo? Ficou relembrado? Então, Então, voltando aqui, deixa eu voltar lá e, peraí, deixa eu passar para cá. Assim fica melhor. Assim fica melhor para ver. Então, recordando aqui, a gente tem que essa etapa da respiração celular ocorre no interior das mitocôndrias, então, mais precisamente nas cristas mitocondriais, e vão ter essas proteínas transportadoras de elétrons, né? Essa etapa é chamada, então, de fosforilação oxidativa, certo? Então, nas cristas mitocondriais que a gente tem as proteínas que são dispostas em uma sequência que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons, né? Nessas cadeias transportadoras de elétrons ocorre a condução dos elétrons do NAD ou FAD até o oxigênio, o O2. E essas proteínas responsáveis por transferir esses elétrons são citocromos. E nós vamos olhar como que são as estruturas desses citocromos, que são metaloproteínas, né? Então, os elétrons, na hora que eles passam pela cadeia respiratória, eles perdem energia e, no final, eles se combinam com o O2, formando água, na reação final, certo? Então, aqui então, nós temos a matriz mitocondrial, esse aqui de baixo, né, que é mais clarinho, né? Peraí. Aqui a gente tem, então, a matriz mitocondrial, né? E o fluxo de elétrons, eles ocorrem através de proteínas localizadas, aqui estão representados por essas cores. Então, através de proteínas localizadas na membrana interna da mitocôndria, que dirige o bombeamento de prótons, ó, de dentro para fora da matriz mitocondrial. Certo? A matriz é aquela parte que fica dentro da membrana interna, aquele espaço, né? Então, é bombeado prótons de dentro para fora da matriz mitocondrial. Então, gera o quê? Um gradiente transmembranar de prótons, né? Esse gradiente transmembranar de prótons vai ser a força protomotriz que vai ser usado quando o próton flui daqui de fora para dentro de volta da matriz mitocondrial, ocorre a síntese do ATP, a fosforilação do ADP por um complexo enzimático novamente, onde é fosforilado o ATP, então passando de ADP
mais um grupo fosfato, passando para ATP. Esse fósforo inorgânico aqui é um fosfato, um ortofosfato, né? Então, essa oxidação e fosforilação, elas estão acopladas pelo gradiente de prótons através da membrana interna da mitocôndria. Aqui, então, nós vamos ver uma parte da cadeia de transferência de elétrons na mitocondrial, né, envolvendo o citocromo C. Então, vocês vejam que o elétron ele vai percorrendo aqui tudo, olha, na cadeia que a gente chama de transporte de elétrons, que está na membrana interna da mitocôndria, né? Então, vai passando o elétron do NAD até, passa aqui, vai passando para o citocromo B, citocromo C, aqui até o citocromo C, e depois o citocromo C oxidase, e em última análise para o O2. Aqui a citocromo C oxidase. Eu acho que eu vou deixar um pouco essa parte para comentar na aula que vem. Então, na aula que vem, a gente conclui essa parte entrando mais já no citocromo, na citocromo C oxidase, para não ficar muita coisa para hoje. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Alguém tem alguma Tudo certinho para mim, professor. Tá tudo tranquilo? Tudo bem, professor, tudo tranquilo. Para mim tá sossegado também, professor. Tranquilo. Lida, ia falar? Não, professora, aqui muito legal. Muito por ler, mas muito interessante, professora. Você achou muito o quê? Vou ler muito o quê? Ler os artigos. Tem muito por ler. Então eu vou fazer o seguinte, eu acho que você tem razão. Eu vou pegar um artigo de revisão e vou colocar vocês no grupo, pode ser, né, Lida? Sim, pode, professora. Isso que você está falando tem muito por ler, não é? Isso. Então eu vou pegar artigo de revisão e vou colocar para vocês, porque também a gente não pode ir correndo demais. Então, eu vou colocar um artigo de revisão para vocês lerem sobre esse começo dessa parte da matéria, porque senão a gente vai acumulando muita matéria, né? Então, eu vou fazer isso, vou pegar artigo de revisão e vou colocar para vocês, tá? Claro, gente, que como nós estamos no curso de bioinorgânica, a gente interessa muito pela estrutura dessas proteínas metálicas que estão envolvidas na transferência de elétron. Mas eu não vou esperar que vocês fiquem conhecendo todos esses ciclos, essas etapas biológicas que ocorrem, todo o ciclo. Se você fosse pegar a glicólise, o ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa, né? Não precisa tudo isso. Mas vamos dar uma olhada específica, porque aí eu acho que fica muito interessante para a gente, quando a gente olha a estrutura dessas moléculas. Porque às vezes a gente está estudando em curso de bioquímica e é dito que o elétron é transferido, passa por essa cadeia de proteína, mas sem a gente ter nem ideia de como que é a estrutura. Aí fica um pouco como se fosse misterioso, né? Como que esse elétron está passando, está caminhando essa distância grande. E aqui a gente já vai vendo que são reações de oxidação, redução do ferro, ferro 2, ferro 3, e a gente vai acompanhando, né? Como que isso é feito. Então, isso eu acho bastante interessante, vendo as mudanças estruturais, quais os métodos experimentais que a gente pode usar para acompanhar, né? Eu acho isso muito interessante para a gente olhar de perto a estrutura dessas proteínas, como que ocorre, né, esse transporte de elétrons, né? Então, alguém gostaria de comentar alguma coisa a mais? Eu vou colocar eu vou colocar, viu, Lida, 1 ou 2 artigos de revisão, vou ver se eu arrumo uns mais simples para vocês darem uma olhada. Tá, professora, muito obrigada.
Nada. E não precisa decorar também essas estruturas, como que é. Isso aí eu quero que vocês entendam, né? Onde que há essa modificação, que tem o ferro 3, o ferro 2, que vai depender, o cluster formado, vai depender também o número de enxofres que tem como sulfeto, foi feita essa classificação, mas não precisa decorar, é uma maneira de classificar, né, para organizar essas estruturas e mostrar a variedade estrutural presente nesses clusters. Então, eu usei essa classificação que está presente em muitos livros, né, pela estrutura, foi classificada, é coisa de químico, né, classificar de acordo com o número de ferro e de grupo sulfeto que tem, né, e entender, acompanhar essas mudanças estruturais que ocorrem, pensar nesse efeito entático. E vocês olham como que é curioso isso, a estrutura daquela proteína que é grande, né? E no sítio ativo esses clusters de ferro e enxofre. Então, eu vou colocar para vocês, para a aula que vem, eu vou colocar artigos com resumo para vocês estudarem essas proteínas para dar um tempo mais para vocês pensarem sobre isso. Eu acho que a Lida tem razão. Beleza, professora. Tá bom? Combinado, professor. Beleza. Combinado, professor. Ah, então, ótimo. Então, eu vou encerrar hoje, né? Eu vou encerrar aqui essa aula, senão fica muito longa, e vou colocar material para vocês lerem. Tá bom? Bom. Combinado. Professora, Tchau, obrigada. professora. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada, tchau, tchau. Tchauzinho, Helene. Obrigado. Até Obrigada a mais. vocês. Tchau. Vou Tchau, desligar. tchau. Valeu, até mais. Até mais.